Vamos agora para nosso bate-papo sobre cultura, sobre cinema aqui no Bom para Todos. Já deixa eu chamar o Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema. Oi, Zanin, como você tá? Tudo bem? Oi, Thalita, tudo bom? E você, tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo por aqui, tudo certinho, nessa resistência de sempre. Eu falei, já conversei até com o Zanin aqui nos bastidores e falei que ele não pode fazer isso, trazer esses filmes tristes aqui, mas que parecem belíssimos, né? Que trazem crianças, inclusive, como protagonistas. E a gente vai começar a nossa conversa falando sobre essas duas estreias de filmes estrangeiros, né, aqui no Brasil, e que trazem crianças como protagonistas e parecem ser belíssimos. Eu sou manteiga derretida, ainda tô meio de TPM, então, assim, eu assisti o trailer chorando, sabe? Mas eu quero que o Zanin traga aqui pra gente. O primeiro é Filho Mãe, que é uma produção iraniana. Conta pra gente, então, um pouquinho sobre esse filme e, enfim, eu já conversei com ele e dá vontade de assistir na hora. Vamos lá, Zenin. Thalita, primeiro deixa eu fazer uma introdução. Eu preciso depois organizar uma lista para você, já que você gosta tanto desse tipo de filme. Tem filmes clássicos, né, com crianças, assim, e que são realmente de arrebentar a gente, né? Por exemplo, um filme chamado O Garoto, Charlie Chaplin, é um clássico, né? Sobre a presença de crianças na tela, né? Você tem outro, por exemplo, Ladrão de Bicicletas, que é um filme do neorrealismo italiano, também tem a presença de um menino lá. Se você não viu esses filmes ainda, veja, mas prepare assim muito lenço, bota um copinho de água com açúcar do lado e assista, porque são belíssimos. Tem partes tristes, mas em geral o que esses filmes fazem é o seguinte, né? É ver a sociedade humana pelos olhos inocentes das crianças, né? De pessoas que ainda não estão formadas, estão na infância e veem o absurdo que é a vida dos adultos, o absurdo que é a sociedade que elas vão herdar no futuro, né? E que está sendo legada a elas pelos adultos, né? E esse filme iraniano é um exemplo também. Eu falei para você dos bastidores aí, que os iranianos, o cinema iraniano, tem uma capacidade muito grande de fazer filmes com crianças, né? Porque a coisa mais difícil do mundo é você um cineasta dirigir bem uma criança. É muito complicado, oferece uma série de dificuldades que o ator adulto não tem, né? De compreender toda a situação e tudo mais, e se disciplinar. Então, as crianças têm que ser muito bem dirigidas. E é o caso de alguns filmes iranianos assim fabulosos com crianças. E esse é um exemplo desses, né? Aqui é o seguinte: é uma história que é totalmente situada em características especiais da sociedade iraniana. Você tem uma situação de uma mãe, que é uma mãe solteira, né, uma mãe que cria dois filhos sozinhos, um pouquinho maior, um menino, né, um menino de, sei lá, acho que tem uns 10, 11 anos, 10, 12 anos no máximo, e uma criança bem pequena, né, uma criança de 1 ou 2 anos. Ela cria os dois sozinhos. E ela é uma operária, né? E ela tem muita dificuldade, há uma crise econômica do país, né? Ela está prestes a ser demitida, e haveria uma solução muito legal para ela, que seria se casar de novo. E ela tem até um pretendente, que é o motorista do ônibus da fábrica onde ela trabalha, que é louco, ela quer se casar com ela. Acontece, tem um porém, né? Que para nós é surpreendente. Se eles se casam, ela não pode levar esse menino mais velho para casa junto com ela, porque esse pretendente dela, esse que seria o novo marido dela, ele tem uma filha jovem. E pelos costumes da sociedade, não é possível viver sob o mesmo teto uma garota jovem que está em idade de começar a procurar noivo para se casar, e um garoto que seria um meio-irmão dela, homem, mesmo que esse homem tenha 10, 11 ou 12 anos no máximo. Quer dizer, uma coisa assim. E isso se cria um tremendo dilema para ela, né? Ela está numa situação
terrível, e essa saída para ela fica bloqueada por esse dilema dela, né? Ou ela se casa e tem que abandonar o filho, deixar alguém cuidando do filho, né? Ou ela não se casa e simplesmente não consegue mais sobreviver, né? Então o filme começa com esse dilema. E eu não vou adiantar muito para não dar spoiler, mas na segunda metade do filme, o foco do filme vai mudar com a solução que é encontrada por ela. E o foco vai passar dos problemas da mãe para esse menino, né? E é absolutamente surpreendente o que acontece, né? É uma coisa assim que a gente fica até sem chão vendo o filme, né? Da situação que esse menino tem que enfrentar. E ele enfrenta com um brilhantismo assim, fora de série. Então, é um filme muito bom e tem esses dois pontos principais, né? A atuação desse garoto, que é uma coisa fora de série, né? E o roteiro, quer dizer, a história escrita do filme, que é muito engenhosa, muito engenhosa. Olha, esse filme é lição para muito roteirista. Como você pegar uma situação simples, né, e conduzir as pessoas que assistem aquela história de modo que a tua atenção não cai, jamais você fica pregado na tela, e dá uma virada surpreendente que não tem nada de estranho, mas é totalmente original. É muito emocionante e é muito inteligente também na crítica que ele traz embutido à sociedade onde essa história se passa. Então é um filme assim muito recomendável para as pessoas, entende? Não apenas para ver essa sociedade de uma maneira crítica, mas vê-la pelos olhos de um menino, pelos olhos de uma criança, pelos olhos supostamente inocentes, mas são olhos que às vezes enxergam muito mais do que os nossos, né? E ver tem e esse. sentir, eu acho, também. É ver e sentir, né? Porque tem uma parte ali do trailer só que eu vi que parece que é a avó que conversa com ele e fala assim: você não quer o melhor para sua mãe? Então, assim, dando a entender que ele vai ter que se separar dela. Imagina isso na cabeça de um menininho de 10, 11 anos, né? É realmente Pois é. muito bacana, muito bonito. Bom, vamos para o próximo, que E é a a Luz coisa é Lobo. tão mais. A coisa é tão mais complexa que eu vou dizer para você, não é a avó. E só isso que eu vou dizer. Vamos para Olha, mas já adiantando. Interessante, ótimo. Não é bem a avó. Bom, eu tenho certeza Então, que é. é outro assim, é uma ideia também genial, né? Que é a história de duas crianças mexicanas que imigram para os Estados Unidos com a mãe. Aí você já tem um outro problema do outro lado do mundo, né? Você tem a questão da imigração de pessoas do México em direção aos Estados Unidos, com todo aquele problema de fronteira que já foi objeto assim de inúmeros filmes, né? Aquilo é uma tragédia social, né? O nosso queridíssimo, ironia, né? Trump queria até erigir um muro entre os dois países, né, para que as pessoas não pudessem passar do México para os Estados Unidos, né? Então tem toda essa questão, né, da imigração clandestina, que é feita através dos chamados coiotes, que você tem que pagar, atende para o cara passar, às vezes condições precárias e tudo mais. E essa é uma história de uma mãe com duas crianças pequenas que consegue passar, consegue entrar nos Estados Unidos e consegue o alojamento numa cidade próxima da fronteira, consegue alugar um quarto lá, mas ela não pode mostrar que ela tem dois filhos. Então esses meninos, eles têm que ficar trancados dentro de um quarto enquanto a mãe sai em busca de um trabalho para a sobrevivência da família. E como ela não está lá presente, as crianças são pequenas, ela deixa gravar, ela pega um gravador, uma antiga secretária eletrônica,
e deixa mensagens para eles saberem o que eles devem fazer durante o dia, porque eles vão passar o dia inteiro sozinhos. E, inevitavelmente, eles acabam travando contato com a vizinhança, com crianças da vizinhança, e então, toda uma história que se passa em torno disso. Mas o fato é o seguinte: esses meninos bem pequenos, eles são dois clandestinos, eles têm que viver escondidos. Você vê que situação também terrível, né? E ao mesmo tempo que mostra o quê? O que a gente conhece nas crianças, né? Que é o profundo engenho, a capacidade de inventar, a capacidade de se adaptar, de aprender uma língua rapidamente, de bolar saídas, entende? Que às vezes nós adultos achamos que nada tem saída, estamos perdidos, e uma criança às vezes tem essa sensibilidade, essa inteligência e essa plasticidade do espírito de encontrar alternativas onde nós não vemos. Então também é um filme muito legal desse tema, vamos dizer assim, mais amplo do cinema, que é a observação da sociedade através de olhos infantis, através de olhos ainda que não são vítimas de preconceitos, de limitações que muitas vezes nos são impostos e ensinados durante a vida, né? Por exemplo, nenhuma criança nasce racista. O racismo se aprende, infelizmente, né? Mas também a gente tem a esperança. Como se aprende, também pode se desaprender, né? Mas então, esses olhos não contaminados ainda, que enxergam muito e que mostram a realidade social através desse olhar fresco e puro. Parece ter uma poesia incrível. E tem essa questão da animação também, né? Dos desenhinhos que eles fazem. Sim, ele usa técnicas de animação e tal. É muito criativo o filme também, muito legal. Não, amei essas duas indicações. Quero muito assistir aos dois, porém com um copo de água para me hidratar durante os filmes, né? Vamos para o próximo. Vamos falar sobre a estreia brasileira, que é Meu Nome é Bagdá, de Caru Alves de Souza, e que traz a questão do skate feminino. Eu lembro quando a Fadinha ganhou ali no skate na Olimpíada, o Zanin até comentou um pouquinho com a gente da estreia desse filme, e agora a gente traz, então, e trata disso, né? De mulheres, de skate. Conta pra gente, Zanin. Então, ele havia sido, naturalmente, ele havia sido feito antes desse sucesso do skate feminino, da Fadinha, tal, nas Olimpíadas. E ele ganha com essa evidência que o skate acabou ganhando por causa dessa vitória, dessa exposição, né, dessa vitória nas Olimpíadas, acabou entrando no foco, né? E isso dá uma nova relevância para esse filme também, que é um filme que já passou por vários festivais, fez sucesso em vários festivais internacionais, foi muito bem recebido, e é um filme, como eu estava te dizendo também, Thalita, ele é dirigido pela Caru Alves de Souza, que é uma cineasta jovem, ela está esse é o segundo longa-metragem dela, e ela é filha da diretora Tata Amaral, né, a diretora consagradíssima e tal. E a Caru, como a mãe, também é muito sensível a temas sociais, né? As duas são cineastas assim muito engajadas politicamente, né? Vivem a sociedade brasileira com a dor que todos nós vivemos, né? Com os problemas que todos nós sentimos, e elas colocam isso nos seus filmes. A Caru tem um primeiro filme dela, chama De Menor, que é questão sobre menores de idade e tudo mais, e agora ela pega também como personagem uma adolescente que se batiza a si mesma de Bagdá, né? E que é uma interpretação muito boa dessa jovem chamada Grace Orsato, né? Uma atriz jovem que encarna essa figura dessa skatista que vive no meio de garotos do sexo masculino, né? São a maioria dos skatistas, eles vivem no bairro da Freguesia do Oi, São Paulo, né? E ela tem que tentar vencer uma série de preconceitos para se impor nesse universo que é predominante masculino. Ou era, né? Antes da Fadinha. Depois da Fadinha talvez já tenha mudado muito essa realidade aí para as garotas, né? Mas ela mostra exatamente isso, como ela se impõe
diante dos garotos e consegue desenvolver a arte dela do skate. E como ela consegue depois se unir a um grupo de meninas também, né? E aí é um exemplo de como a união faz a força. Então, elas juntas conseguem enfrentar diversos problemas dos bairros menos abastados, vamos dizer assim, da capital paulista, né? Um deles passou uma imagem aí da abordagem policial, né, que é sempre muito agressiva sobre essas crianças, esses adolescentes, principalmente negros, né, nas periferias de São Paulo e de todo o Brasil, na verdade, né? E trata de outros problemas também, a questão do assédio sexual, né? Coloca personagens trans, personagens transgêneros que trabalham no mesmo salão de cabeleireiros da mãe dessa personagem. Então, é um filme que conta essa história, que também é uma história bastante simples, né? E contada com muita simplicidade, coloca em cena esses personagens que são personagens que estão se incluindo com muita dificuldade na normalidade, vamos dizer assim, com muitas aspas, da sociedade brasileira. Quer dizer, com muita luta, né? Com muita luta e ainda enfrentando muitos preconceitos por parte das pessoas e não vamos nem dizer por parte de quem supostamente comanda o país e que deveria desenvolver políticas públicas de inclusão e faz o contrário, prega preconceito, prega racismo, essa coisa que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Então, esse é um filme que pega esse personagem, é um filme que tem essa pegada que é totalmente política mesmo, assim, da questão das chamadas minorias, da questão de como as pessoas que são oprimidas socialmente conseguem se impor através de coragem pessoal, do seu talento pessoal também, e da união entre elas para enfrentar as situações adversas às que elas são submetidas. É um filme muito legal nesse sentido e eu volto a dizer que essa Grace Orsato é uma grande descoberta. Eu, pelo menos, não a conhecia e ela faz o papel dela como essa skatista rebelde com muita graça e com muita competência também. Vale a pena ver o filme. Como você colocou, é um filme anterior agora à Olimpíada, né, desse ano, mas eu gostei muito da cronologia que você fez. E agora o skate feminino tem um antes da fadinha e um pós-fadinha, né? Porque ela, certeza, vai fazer muita diferença em relação a esse esporte aqui no nosso país. Que bacana. Agora acho que a gente tem mais 5 minutinhos e dá para a gente trazer o segundo festival de cinema russo no Brasil. E daí tem filmes gratuitos, online, em plataforma online. E daí fala pra gente um pouquinho, então, sobre cinema russo e sobre esse festival. Então, está na segunda edição e é uma oportunidade que a gente não deve perder, porque esses filmes russos, principalmente os filmes russos contemporâneos, eles dificilmente chegam no mercado cinematográfico e chegam também com muita raridade ao serviço de streaming. Então, esse festival ele é muito bom para atualizar nós todos aqui, nosso grupo de cinéfilos, que não se conformam com a dieta tradicional que nos é oferecida. Nós queremos alimentos de origem, alimentos cinematográficos de origem diferentes, de outras geografias. Queremos ver como os outros povos se exprimem através do cinema. Não nos contentamos com o cinema americano que ocupa mais de 90% das nossas salas, quando as nossas salas estão funcionando. Então, esse cinema russo é um cinema russo contemporâneo, como eu te falei, né? São filmes recentes, são 8 filmes. Eu vi 7 desses filmes. Para te falar a verdade, eu não consegui ver apenas um, que é um filme de animação. Esse eu não vi. Mas eu vi filmes muito interessantes. O primeiro, que eu achei o melhor de todos eles, chama-se A História de uma Nomeação. O título é meio estranho. E ele é um filme histórico.
quer dizer, situado do final do século XIX, talvez começo do século... Deve ser final do século XIX, exatamente, né? E que tem como um dos personagens principais ninguém menos que o grande escritor Lev Tolstói, de Guerra e Paz, Ana Karenina, um dos maiores escritores de todos os tempos. E ele é personagem desse filme, e o fato, ele é baseado em fatos reais, o fato realmente ocorreu. O que que é? É a história trágica de um jovem soldado que, num momento de revolta, ele esbofeteia um superior. E na Rússia czarista, essa era uma infração punida com a pena de morte, né? Essa infração, né? E o próprio Tolstói fica sabendo do caso e o próprio Tolstói serve de advogado a esse jovem soldado. Vai defendê-lo no tribunal militar, onde ele está sendo julgado por esse crime militar, né? É um filme muito interessante, um filme dramático. Se você fala de filme triste, esse é um filme triste, para valer mesmo, né? Filme sobre a injustiça social, né? O militarismo, né? O desejo de vingança da É justiça, baseado em né? história real? Então, é baseado num fato real do Tolstói. Assim, o filme anuncia, eu não conhecia. E eu já li biografia do Tolstói. Eu não me lembro, pode ser que eu tenha esquecido também, que faz já alguns anos que eu li uma biografia grande, de mais de 1000 páginas, do Tolstói. E não me lembro dessa passagem. Eu até preciso investigar isso aí, se o Tolstói, se ele mesmo deixou algum escrito sobre isso. Mas o filme garante que sim, e o diretor não ia se expor a dizer isso aí. Que houve esse caso, que aconteceu numa manobra militar perto da propriedade rural do Tolstói, ele fica sabendo e aí ele decide intervir em favor desse soldado. Aí vocês vejam para ver o que acontece, mas é um filme muito bom, e sabe desses filmes classicões mesmo, filme de época, mas muito sólido, com um roteiro muito sólido, uma filmagem muito boa, interpretação de atores muito boas também. O cara que faz o Tolstói está muito bem no papel. E é um filme Olha, altamente recomendável. E tem deixa eu outros, dar a viu? Tem outros plataforma. assim. Acho que a gente nem vai conseguir dar outros filmes, mas deixa eu dar a plataforma para quem quiser Tá. acompanhar então o Festival de Cinema Russo. Está aqui na Isso. tela spcineplay.com.br. Então entra lá, tem que fazer parece que um cadastro rápido, né, Zanin? E daí ele te direciona Rapidinho, então rapidinho. para esses filmes. Isso aí. Assistam, tem vários outros filmes interessantes aí, deem uma pesquisada, tudo grátis, Aí, beleza? ó. E é um, Sim, é é um bacana. cinema que vale a pena ser conhecido. Zanin, agradecidíssima, um beijo enorme para você, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, minha querida, bom final de semana para você também e para toda a nossa galera aqui do Bom para Todos. Tchau, tchau. Até a Beijo, Zanin.